Acabou de sair mais uma notícia da alta da taxa Selic. E aí eu vi a notícia e fui correndo, a gente está aqui gravando de madrugada, até o cenário não está disponível, então estou gravando aqui da minha mesa mesmo. E dessa vez a taxa Selic aumentou de 2,75% para 3,5%. Um aumento mais do que esperado, só que com várias implicações. E recentemente, 45 dias atrás, a gente viu a taxa Selic aumentando pela primeira vez em muito tempo. Conforme esse gráfico aqui a gente pode ver, desde 2016, lá em outubro, a taxa Selic estava em 14,25% e desde lá ele só vem caindo. E 2% é característica de países bem desenvolvidos, com uma maturidade política e econômica muito maior que o que a gente encontra agora. E aí no último Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, eles decidiram realmente aumentar ali de 2 para 2,75% e agora mais um aumento de 0,75%. E aí eu fiz dois vídeos aqui no canal bem importantes, um falando dos setores mais beneficiados por aumento da taxa Selic, você pode clicar na card acima, e outro também falando que você precisa precificar o futuro, não siga o efeito manada e não deixe uma notícia dessa, ainda mais que é esperada, acontecer para você tomar suas decisões e investir. E esse vídeo ele vai ser montado muito sobre esse insight do futuro e realmente 3 insights em geral que eu tenho aqui da minha estratégia de investimentos para você também ter um pouco de ideia de como que eu penso e te ajudar nas suas tomadas de decisão. Esses 3 insights tem minutagem aqui na descrição, se você quiser pular para alguma coisa específica, é falando do presente versus do futuro. Eu vou falar também de fundos imobiliários e por último, os motivos que levaram esse aumento para você realmente refletir sobre um pouco do mercado, da economia e para quem assistir até o final do vídeo também tem um bônus. Então, sem enrolação, o primeiro insight que você precisa saber realmente é você conseguir precificar o presente e o futuro. Hoje é dia 5 de maio, na verdade já virou, madrugada aqui 6 de maio, e esse mercado de 6 de maio é muito importante e provavelmente vai ter subidas, se depender somente dessa variável, vai ter subidas em bancos, seguradoras e outros tipos de mercado que depende, por exemplo, de um dólar um pouco melhor. A taxa Selic, eu vou falar isso mais na frente do vídeo, também afeta o dólar, afeta um pouco da queda. Então assim, não vai, logo depois de uma notícia, investir em qualquer coisa só por causa da subida, porque se a gente olhar os gráficos de 45 dias atrás, a gente teve uma subida naquela semana, eu falo naquele vídeo dos setores da Selic, de bancos, seguradoras, a Sul América subiu de 32, 33 para 40 e aí voltou para os 32, 33. Então, quando a gente analisa uma empresa, principalmente, existem vários fenômenos e várias variáveis. Então, cuidado quando você for investir. E aí, como eu falei, sempre olhe para o futuro. Daqui 45 dias vai ter outra reunião do Copom. Vou colocar aqui até uma tabela com todas as reuniões e no meu pessoal eu até guardo no meu calendário pessoal para me notificar um dia antes, um dia e uma semana antes todas as reuniões, porque para mim é muito importante nas minhas tomadas de decisão. Então, fique de olho nisso e também no longo prazo. Vou deixar aqui embaixo o Boletim Focus, que fala um pouco das expectativas futuras dos próximos anos. E aí na última linha você pode ver a expectativa da Selic, que vem até aumentando e a gente, como eu falei, está em 3,5% e a expectativa é de 5 a 6,5% na transição desse ano para o final do ano que vem. Ou seja, foi um aumento, só que é esperado que tenha outros aumentos. E como você vai considerar isso nos seus investimentos? Segundo insight é sobre os fundos imobiliários. E eu sei que a maioria dos meus inscritos aqui no canal são de fundos imobiliários, que é um tópico que eu falo muito aqui. Eu vou falar muito de tudo, mas fundo imobiliário eu estou realmente fazendo muito conteúdo. E assim, aí você precisa entender muito a tese de investimento de fundo imobiliário e como a taxa Selic afeta o mercado em geral para você realmente tomar suas decisões da melhor forma. Então, por exemplo, uma das maiores teses de você investir em fundo imobiliário, além de investir em imóveis, né, que são provados ao longo de toda a história, é que fundos imobiliários têm certa previsibilidade. As características de FIIs em geral são muito mais previsíveis que empresas e ações, ou seja, elas são muito menos voláteis e o seu valuation, né, o seu valor justo, tem uma variância realmente bem menor que empresas. Então, pessoas que buscam isso, buscam previsibilidade. Só que também ele tem a renda variável, ele tem um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno no longo prazo do que renda fixa.
E por mais que são três classes totalmente diferentes, né, renda fixa, fundos imobiliários e ações, quando a gente mexe na taxa Selic, que afeta literalmente ali o ganho da renda fixa, isso puxa e empurra um pouco os fundos imobiliários. Então isso, claro, depende de qual tipo de fundo imobiliário. Por exemplo, fundo de papel é totalmente diferente de fundo de logística. Só que quando a gente tem um fundo de logística, por exemplo, pagando, sei lá, 0,7% ao mês, isso já é bem esticado para as logísticas hoje. Esses fundos, eles não estão atrelados ali, por exemplo, a um fundo de papel, ao IPCA, ao IGPM no curto prazo. Então, para fazer valer a pena o dividend yield, né, quando a gente estica a renda fixa, o valor, o preço da cota dos fundos imobiliários tende a cair um pouco para o retorno, esse dividend yield, ser um pouco maior comparado à renda fixa. Então, por exemplo, foi o que aconteceu no último aumento, quando o XPLG, de novo, um dos vários exemplos, caiu muito sem muita gente entender. Uma das variáveis, com certeza, foi essa taxa Selic. Quando a gente tem vários fundos, sei lá, HGLG também, que não vem pagando tanto, KNRI, JSRE, tem vários. Esse dividendo, ele precisa realmente se sustentar em termos de renda variável, ou seja, o preço cai e aí sim que você precisa estar atento a isso nas suas tomadas de decisão. Por quê? Por mais que o fundo seja excelente, tem um timing até correto ali para você comprar. E aí, pensando no longo prazo, é a pergunta. Você acha que essa taxa Selic vai manter por muito tempo nas altas ali de 5, 6, 7%? Vai bater os 15, 16% que já bateu? Ou no longo prazo ele tende a cair e voltar para os 2%, 3% ou até realmente 1% conforme outros países? Então, tenha isso em mente. E por último, falar um pouco aqui dos motivos que levaram a essa decisão. Para vocês realmente entenderem, a taxa Selic, ele realmente afeta todo o mercado e o cupom, ele ajusta essa taxa como realmente um mecanismo contra alguns fenômenos da economia. Um dos grandes fenômenos, por exemplo, é o aumento do dólar. O dólar realmente aumentou muito. Vou colocar aqui um gráfico, vocês podem ver uma variação bem significativa e mesmo com a queda recente, ele ainda está ali nos patamares de 5,30. Então, quando a gente ajeita uma taxa de Selic para cima, o que acontece? Os investidores internacionais, eles tendem a investir dinheiro aqui no Brasil em renda fixa mesmo, né? Porque garante que não tem nenhuma perda ali. E aí essa renda fixa, ele é muito maior do que outros países. Então, quando a gente tem país que a taxa é zerada, ou a taxa é 0,02, ou enfim, taxas bem baixas, comparada a 3,5%, ou no futuro 5%, 6%, aí realmente vem investimento internacional. Então, esse é um dos motivos. São vários motivos, vários mecanismos. Talvez o principal é esse aumento recente também da nossa inflação, infelizmente. O IGPM está ali em 32%, eu vou colocar aqui um gráfico na tela, realmente é um absurdo o IGPM que afeta muita coisa, principalmente, por exemplo, o mercado de imóveis e de aluguéis. Fundos imobiliários tem muito atrelado ao IGPM também, você consegue aí conectar todos os mundos, mas também o nosso IPCA mesmo, a inflação básica ali, que está realmente aumentando muito comparado até o ano passado, ele está com um acúmulo bem grande também, vou colocar um gráfico na tela. Então a taxa Selic vem ali, ele aumenta, e aí ele vem ali para combater um pouco e está em linha com todas essas taxas. Então, isso, por que eu estou falando isso? Não só para você entender o porquê do ajuste, mas o futuro. Se você sabe disso agora, você consegue pensar, poxa, e no futuro? Como que está a pandemia? Até quando que a nossa vacinação vai melhorar e realmente ter um ritmo bem melhor comparado aos outros países? A vacinação realmente é a coisa mais importante para a retomada de toda a nossa economia. E isso eu acho que é universal, todo mundo pensa a mesma coisa. Só que a vacinação, infelizmente, está lenta e com certeza essa foi uma das pautas do cupom ali, né, para realmente decidir esse aumento e quanto que ia aumentar, porque essa segunda onda realmente veio muito feroz, veio muito acima da expectativa. Fica como essa dica, então, final, precifique o futuro, tenha a sua opinião sobre o andar do país, sobre o andar econômico do país, independentemente realmente de toda a política. Ano que vem a gente vai ter eleição, mas isso realmente tem que estar na cabeça de todos os investidores. E para quem assistiu até aqui, um bônus sobre o dólar e a taxa Selic, todo esse assunto que a gente falou. Então, assim, eu sou buy and hold, então vou falar a minha opinião. Isso aqui não é nenhuma indicação ali de você fazer uma coisa ou outra, de você realmente investir nessa classe que eu vou falar agora, mas o dólar, ele vem abaixando, ele está no patamar ali de 5,35 enquanto eu tô gravando esse vídeo, e assim, ele tende a baixar um pouco nos próximos dias. Só que, se você tiver que fazer uma aposta, e eu não vou falar a minha opinião, mas se você tiver que fazer uma aposta daqui a 10 anos, lá em 2031,
quanto você acha que vai estar o dólar? E esse não é um exercício que a gente tem que fazer muito, a gente não tem que tentar ficar adivinhando o futuro, a gente pode diversificar e a gente pode controlar um pouco nossa carteira. Mas é uma pergunta importante para você ter noção das porcentagens da sua alocação. Eu acho muito importante, pelo menos para a minha estratégia, investir em dólar. A gente viu aqui, por exemplo, o peso argentino, vou colocar na tela, o aumento que teve. E eu não estou falando que a gente vai virar a nova Argentina, mas também não estou falando que a gente não possa virar. Hoje o dólar está ali, 5,30, vamos dizer assim. E se cair, pode ir a 5, pode ir a 4,50, não sei. Mas você acha que daqui a 10 anos, concluindo a pergunta, ele vai estar a 3, ele vai estar a 2, ele vai estar a 5, ele vai estar no mesmo patamar de hoje, ele vai estar a 6, a 7, a 9 ou mais? Então, assim, se você tiver uma opinião formada com o gráfico que eu vou colocar aqui agora do aumento do dólar em frente ao real aqui no Brasil, quanto que você realmente acha que vai estar? Se essa resposta for muito alta, por que não investir no exterior? E talvez sempre seja um momento de investir no exterior se sua resposta é o de um dólar bem alto no futuro. Então, fique com isso na cabeça e, de novo, precifique o futuro. Então, se inscreva no canal e siga a gente também no Instagram, @ohenriquedutra, que a gente compartilhou lá na hora, quando teve a notícia, e a gente compartilha muito conteúdo bacana lá também, para você ter muito mais rápido que aqui no YouTube, por exemplo, que a gente faz toda essa qualidade. Até a próxima e um grande abraço.